Isso também significa que você está disposto a preservar em sua fé quando as circunstâncias forem desafiadoras ou até mesmo fisicamente impossíveis de ser realizadas. E às vezes desgastantes. Às vezes amar a Deus pode envolver perseguições e a disposição de compartilhar os seus sofrimentos. Nosso amor deve ser do tipo de amor expressivo, tá? Ou seja, falamos tudo sobre isso, né? Vamos para Filipenses 3:10, exatamente vai ver o que Cristo passou por nós, né? Vamos examinar Filipenses 3:10. Eu acho que dá para a gente finalizar aqui em Filipenses 3:10, que vai trazer a expressão do que Cristo passou por mim e por você. Filipenses: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Né? Então Cristo veio, morreu, ressuscitou, sofreu duras penas, calvário, morte de cruz, maldito todo que for pendurado no madeiro, mas ele ressurgiu, venceu a morte e fez isso por nós. Levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas chagas, todas as nossas enfermidades, ou seja, a maior doença para o ser humano é o pecado. O pecado é a pior doença que o ser humano pode e não consegue suportar. E ele levou sobre si e nos salvou, nos redimiu, e é o que acabamos de ler aqui. Mas somos já ressuscitados com eles. Que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos salvos em Cristo Jesus. Porque Jesus morreu, sim. Padeceu, sim. Morreu e na cruz do Calvário, morte maldita, sim. Bebeu o cálice da ira de Deus, sim. Pagou o preço dos nossos pecados, sim. Foi crucificado, sim. Foi julgado, sim. Mas ele vive para todo sempre. E assenta à destra de Deus e intercede por mim, por você. E ele nos ama. E ele, com braço de amor, ele quer nos conduzir aos braços do Pai. Então, o Espírito Santo testifica com o meu espírito, com o seu espírito, que somos salvos em Cristo Jesus. Passamos da morte para a vida e o último inimigo a vencer é a morte. Ou seja, não temas, não temas e não temas. Porque não existe mais por que ter medo. Porque o nosso Senhor já nos resgatou, já nos comprou para viver em céus de glória. Aleluia! Coisa boa, né? Então, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, disse Jesus. E como Jesus amou, se sacrificando pelos outros. Você ama? Então perdoa. Você ama? Então abraça. Você ama? Então não bloqueia, compartilhe, tenha paciência, tenha misericórdia, né? Prova isso em atos de amor, né? Não julgando, não desprezando, não apontando o dedo. Quando a pessoa te fizer mal, ore por ele, ame ele, amai os vossos inimigos e orai por todos aqueles que vos perseguem. Porque a vossa justiça não procede à justiça de Deus. Não coloque o sol sobre a tua ira, porque a vossa justiça não procede à justiça de Deus. Vamos entregar tudo na mão de Deus. Né? Quando alguém te ofender, Senhor, oh meu Deus, em nome de Jesus eu entrego. Olha, fulano fez mal para mim. Aliás, eu até peço que você faça isso, porque é impossível. O Joãozinho foi lá e te fez mal. Você fala, Senhor, você ajoelha para orar pelo Joãozinho. O Joãozinho me fez mal, me machucou, me feriu e olha, Senhor, como é que eu estou aqui ferido. O Senhor viu, o Senhor sabe que o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor está em toda parte, em todo lugar. Mas, Senhor, eu entrego ele na tua mão. Eu quero amar o Joãozinho. Eu não quero guardar ranço dele, nem rancor dele. Eu quero perdoar ele. Eu libero o perdão para o Joãozinho. Se você fizer essa oração toda vez que alguém te ofender, pode ter certeza, tu vai sendo blindado de uma tal forma, tá? Eu falo porque eu pratiquei isso.
e nada mais vai te ferir. Você vai ganhar uma proteção. Porque você acha que, eu orei e pedi a Deus fé. Deus vai te dar situações difíceis para você exercitar a tua fé. Quando você quer ficar fortão, você não tem que ir lá na academia e marombar lá, puxar uns ferros para ficar fortão, né? É do dia para a noite? Claro que não. Mas com o tempo você vai ficar com seus músculos fortes. Por quê? Exercitando. Como você ganhou força? Ficando fraco, exercitando o músculo. Como você vai ganhar fé? Exercitando a tua fé. Como você vai ganhar amor? Exercitando o amor. É assim que vai frutificar, vai multiplicar. Tá bom? Então, entenda essa palavra e que o Espírito Santo te abrace aí e convença o seu coração e que essas palavras vá como uma flecha e acerta aí, porque Deus te ama. Eu quero te chamar agora para examinar comigo Salmo 119. 119, hoje vamos ler o versículo 6. Estamos lendo um versículo por dia. Versículo 6, vamos lá? Salmo capítulo 119, versículo 6. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos? Vamos ler de novo? Meditar e ruminar. É isso. Eu leio, não entendi, leio de novo. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos? Eu estou fazendo uma pergunta aqui para alguém. Então, será que eu ficaria confundido se eu ficasse atento aos teus mandamentos? Diz para você. Ficaria? Se você começasse a observar as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor na Bíblia, quais são os mandamentos do Senhor? Vamos falar só o que citamos hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É impressionante que o Espírito Santo nos guiou exatamente no versículo concernente ao que o Senhor falou comigo hoje em sonho. Ficaria nós confundido se eu atentar aos mandamentos do Senhor? Ou seja, se eu der crédito a esses mandamentos, se eu praticar esses mandamentos, se eu de fato obedecer esses mandamentos, se eu de fato vivenciar esses mandamentos, se eu de fato tirar como conduta e estilo de vida para mim, ficaria você confundido se fizermos isso? Ou seja, vamos ser julgados porque vamos amar a Deus sobre todas as coisas e respeitar as leis dele? Vamos ser julgados porque amamos o próximo e não ofendemos ele? Ou será que estaremos blindados porque estamos cumprindo o princípio? Ou será que estamos sendo aceitos por Deus porque estaremos de fato obedecendo e em fé seguindo os mandamentos de amar a ele, né? Observando e provando que amamos ele, né? Porque todos aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Vamos ler João 14, 15, que é o Jesus, né? Muitos dizem, eu gosto de Jesus porque Deus era muito ruim. Eu gosto de quando eu ouço isso. Jesus é Deus, Deus é Jesus. Mas tudo bem, a gente respeita. João 14, 15, para quem gosta de Yeshua, Jesus, o nosso Deus, o Deus Trino. João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama Jesus? Então o que ele está falando? Vai guardar os meus mandamentos. Onde estão os meus mandamentos? Na Bíblia. Qual que são os meus mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não criar para ti imagem e escultura, não adulterarás, não mentirás, não darás falso testemunho, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. João 14, 15 resume a palavra de hoje toda. Você me amou? Você me ama? Jesus diz para nós hoje, para mim e para você, você me ama? Então guarda os meus mandamentos. Porque se você me amar, vai guardar os meus mandamentos. E aqui no 21, olha o que diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu amarei. Desculpa. E manifestarei a ele. Vamos ler de novo? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai também. E eu o amarei
e me manifestarei a ele, ou seja, estarei com ele. Eis que estarei convosco até todos os dias até a consumação do século. Disse Jesus, é uma promessa. Você me ama? Disse Jesus. Você guarda os meus mandamentos. E se você me ama, eu te faço uma promessa. Eu vou me manifestar a você. Quer me conhecer? Disse Jesus. Fala Jesus para mim e para você agora. Você me ama? Guarda os meus mandamentos. Porque quem me ama, guarda os meus mandamentos. E se você me ama, eu me manifestarei a você. E o Pai também. Amém?